E hoje eu tô aqui mais uma vez para contar da minha experiência tag. Esse é o meu segundo mês como assinante da tag. Tem aqui em cima, eu vou deixar linkado aqui no card, o vídeo que eu fiz com o primeiro mês da tag, mostrando o livro, mostrando os brindes iniciais de quando você assina a tag, enfim. Então assim, se você é assinante da tag e não leu os livros de abril, ou não sabe ainda quais são os livros de abril, vai ter spoiler. Eu normalmente falo de spoiler nos meus vídeos a respeito de livros, então se você não quer spoiler, pula o vídeo porque eu vou dar spoiler sim. Então a gente recebeu esses dois livros aqui, esse daqui é o da curadoria e esse daqui é o de inéditos. E nas duas caixinhas esse mês os brindes eram iguais, então eles mandaram um monte de papel. Eu vou resumir como um monte de papel, um papel com dizer e um outro negocinho aqui assim escrito, que eu não sei o que é isso, mas enfim, um monte de papéis à toa pra mim, na minha concepção, um monte de papel à toa. E outra coisa que eles mandaram de brinde, que na verdade era o brinde oficial deles, é a canequinha que eu amei. Eu adoro café, então assim, a canequinha é maravilhosa, perfeita, eu amei a canequinha. Teve gente que falou que é pequenininha demais, preferia um tamanho normal, mas eu amei o tamanho, eu amei os dizeres, só que temos um problema. Isso daqui foi da canequinha de, e se não me engano, da curadoria. A de inéditos chegou primeiro, e eu vou mostrar pra vocês como é que chegou a minha canequinha de inéditos. Ela chegou nesse estado aqui. Na verdade, na hora que eu peguei a caixinha na mão, eu percebi que ela estava toda esfarelada. Deixa eu ver, não sei se deu pra ver direitinho. Ela tá muito esfarelada. Eu tenho intenção de comprar a coleção das canequinhas todas, porque, como eu disse, eu gosto muito de café, eu gosto muito dessas canequinhas, então eu pretendo comprar a canequinha toda. Eu entrei em contato com eles foram super tranquilos e disseram que vão enviar uma nova canequinha pra mim, mas de qualquer forma me veio assim. Quando eu peguei a caixa, eu ouvi aquele barulho assim, tec, tec, eu falei, já era. Então eu vou começar mostrando o livro do Inéditos, que foi o que eu recebi primeiro. Então quem não sabe, vai saber agora. Então temos aqui Os Sonhadores, com um projeto gráfico que eu acho maravilhoso. Eu amo o projeto gráfico da tag, embora eu acho muito colorido. Eu sempre acho que eles botam muitas cores. Quando eu vejo assim uma estante na casa de cliente com a tag, eu sempre falo, nossa, quanta cor, muito colorido. Eu realmente acho que poderia ter um pouquinho menos de cor. Tem o marcador de página. Isso é uma coisa assim que eu não gosto muito da tag, que eles nunca têm a fita. Eu gosto de fita, mesmo no livro de capa dura, nunca tem a fita. Enfim, a diagramação deles maravilhosa como sempre, o espaçamento, tudo eu acho maravilhoso. E a famosa revistinha. Então, sobre o livro Os Sonhadores, a história trata de uma cidade que foi acometida por um vírus que bota todo mundo pra dormir. A história é essa. Só que o que acontece é que eu achei a história um pouco mal narrada, um pouco mal amarrada, na verdade, assim, a continuidade dela falha em algumas coisas, alguns personagens eles poderiam ser mais bem desenvolvidos e algumas coisas são colocadas literalmente soltas na história. Elas simplesmente aparecem, simplesmente brotam ali no meio da história. Então eu acho que faltou um pouquinho, vamos dizer assim, uma experiência literária da autora ou alguma coisa assim do tipo. Eu senti que ficou faltando alguma coisa, mas eu gostei muito da história. Teve gente que não gostou da história, teve gente que não entendeu, teve gente que falou assim, eu não entendi como é que transmite a doença. Gente, no livro inteiro tá falando que é um vírus, pelo amor de Deus, gente. Você vai ler o livro e vai falar, não sei como é que transmite a doença? Para, né? Enfim, algumas coisas são falta de atenção de leitura, mas assim, eu gostei do livro em relação à nossa situação atual, porque é interessante a gente ver a perspectiva de como seria uma outra pandemia, uma pandemia numa cidade só, como é que isso tudo se traduziria numa outra situação. Então eu acho muito interessante esse ponto de vista, né, tendo em vista o que a gente está vivendo. É óbvio que eles não fizeram isso de propósito, porque a tag ela é feita meses antes, elaborada meses antes, tanto com projeto gráfico, mandar para imprimir, tudo isso leva tempo, né? O curador escolheu o livro, então nada disso é da noite pro dia. Então, assim, foi uma coincidência,
né, a gente tá vivendo esse momento atual e ter recebido esse livro, né? Quem não é assinante da tag pode comprar o livro pelo site, e eu recomendo que você faça porque eu achei muito interessante o livro, sim. Eu acho que eu recomendaria ele para leitura, embora ele não seja aquele livro assim espetacular, maravilhoso, que ensinou alguma coisa. É só interessante mesmo a sensação de estar vivendo uma coisa em comum com o livro. E agora eu vou mostrar o da curadoria, que se chama Ponto Cardeal. Ele é capa dura. É um livro bem fininho, tem 176 páginas. Deixa eu mostrar aqui, o envelope dele é esse. E tem a revistinha, que tem o pós-fácil e o prefácio, né, virando. Aí aqui dentro do livro tem o marcador de página, que mais uma vez eu sinto falta da fita, eu preferiria 1000 vezes que tivesse a fita do que o marcador de página. A diagramação também eu acho ótima, só que a gente pode perceber, o livro ele é super curto, mas você pode perceber que os capítulos eles também são muito curtos, e olha o espaçamento que ele dá de um capítulo para o outro. Então assim, eu acho que se a gente colocasse esse livro corrente, ele ficaria muito menor. Muita gente falou que sentou e leu ele de uma vez, porque realmente o tamanho da fonte é grande e existe muito espaçamento de um capítulo para o outro. Então esse livro ele é muito mais curto do que ele realmente é aqui. Eu levei 2 dias pra ler porque eu normalmente gosto de dar uma pausa assim pra ler, e eu li ele em 2 dias. Eu tenho uma média de leitura de 50 páginas por dia. Então assim, eu li 176 páginas em 2 dias, ou seja, essas 176 páginas não são bem 176, né? O livro trata sobre um tema que eu tenho muita curiosidade, eu já estudei algumas coisas de psicologia a respeito disso, mas eu queria muito entender o ponto de vista de uma pessoa que está transitando de sexo, né? Tá mudando de sexo, uma pessoa transgênero, uma pessoa transexual. Eu tenho muito interesse em saber como é que é o sentimento, como a pessoa se sente. Então, quando eu vi o tema do livro desse mês, eu fiquei super animada. Eu falei assim, nossa, que legal, que maneiro, vai ser incrível. Só que não foi. Não foi tão incrível assim. Eu não gostei muito do livro. Eu acho que, assim, eu não sei qual é a emoção que uma pessoa transgênero tá passando, mas eu acredito que não seja o que tá sendo relatado aqui no livro, né? Eu acho que faltou, que pecou bastante coisa, e eu vi algumas pessoas transgênero que leram o livro, inclusive eles publicaram na própria revistinha das pessoas falando que não se identificaram muito com as emoções, e eu acho que realmente deixa muito a desejar. E também falta um livro tão curto, deixa de trabalhar os personagens não são muito bem trabalhados. Poderia trabalhar os personagens que permeiam a vida do personagem principal no trabalho, na família. Eu acabei não contando sobre o livro, na verdade, né? O livro, ele gira em torno de um homem que é casado, tem filhos, tem uma vida estável, tem um trabalho estável e, né, se sente uma mulher desde criança, e num determinado ponto da vida ele resolve assumir isso de acordo com vamos dizer assim, estimulado por uma nova amizade que ele conheceu num clube. Não ficou claro como é que ele conheceu uma das pessoas que estimula ele, que também é uma transgênero. Ficou assim, uma coisa assim meio vaga, mas enfim, ele conhece uma pessoa que ele começou a frequentar um clube que me pareceu ser um clube de drag queen, não um clube de pessoas trans, não necessariamente um clube de pessoas transgênero, e enfim, ele começou a se identificar nesse ponto. Eu achei muito vago, não gostei, não recomendo. Eu não sei se eu vou me desfazer desse livro, simplesmente pelo fato que eu acho que a história tem tudo para ser boa, mas eu acho que ela poderia ser bem melhor reescrita. Então isso ficou na minha cabeça. De repente eu posso reescrever esse livro de uma outra forma. Então talvez eu mantenha ele na minha estante por causa disso, eu não sei. Eu vou pensar melhor, mas de qualquer forma me segue no Instagram, porque o livro do mês passado eu ainda não sorteei. Então assim, tô esperando, né, o coronavírus passar para eu poder sortear. E se eu decidir sortear esse livro, desfazer desse livro também, ele vai ser sorteado no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo, vai estar aparecendo aqui, e também vai estar aqui no box de informações. Bom, gente, é isso. Minhas impressões sobre a tag desse mês. Se você tem uma outra impressão, se você tem uma outra opinião sobre os livros, deixa aqui embaixo, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E é isso, até o próximo vídeo, até o próximo mês com a tag, e até o próximas resenhas com outros livros que eu leio além da tag.